Olá, meu amigo e meu irmão aqui do canal Descomplicando as Escrituras. A paz de Cristo, tudo bem? Hoje a gente vai para a quinta ferramenta daqueles cinco pontos, das cinco ferramentas que irão contribuir para o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai para a ferramenta chamada de leitura diacrônica da Bíblia Sagrada. Mas antes, eu queria relembrar as outras quatro ferramentas. Tenho a veemente certeza que se você utilizar dessas ferramentas, o seu entendimento da Bíblia passará a ser um pouco melhor. Há outras ferramentas, mas eu acredito que essas cinco ferramentas bem utilizadas irão contribuir de forma significativa para o seu entendimento da Bíblia. A primeira ferramenta que a gente trouxe como um item, um ponto importante para que possamos entender a leitura da Bíblia Sagrada, e eu considero ela fundamental, e a mais importante de todas as ferramentas existentes e possíveis que irão nos ajudar a entender a Bíblia, é a oração. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus, o Espírito Santo, inspirou homens que a escreveram. Então o autor da Bíblia, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Certo? Então, eu costumo dizer que a oração é a melhor ferramenta porque nós temos o contato direto com o autor. Imagina que você está lendo um livro e esse autor é conhecido seu e você tem acesso a ele. De repente você começa a ler, chegou num capítulo e você não entendeu, né? Qual é a possibilidade que você tem de fazer o contato com esse autor para que ele explique o sentido que ele deu naquele capítulo, o que ele quis falar com aquele texto escrito, e de repente você consegue ter acesso a ele e ele vai e explica para você, porque ele é o autor. Então ele diz para você o que ele quis dizer, qual o sentido que ele deu naquele capítulo no qual você não conseguiu entender, e assim facilita a tua compreensão. Então a Bíblia, o autor da Bíblia é o Espírito Santo que inspirou homens. Então a oração vai contribuir de forma significativa para que nós possamos entender a Bíblia. Então é pedir a Deus, né? A Bíblia diz que o que não tem entendimento, peça a Deus que concede. Então, a oração, esse relacionamento com Deus, irá facilitar o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. Esse foi um primeiro ponto, trazendo ele aqui de forma resumida. O nosso segundo ponto nessas cinco ferramentas foi a leitura cristocêntrica da Bíblia. O que é a leitura cristocêntrica da Bíblia? A Bíblia ela tem um tema central, né? O tema central dela é a redenção do homem. E tudo que na Bíblia contém não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus Cristo, é sobre o que Deus fez para reconciliar o homem com ele. Então toda a Bíblia é sobre Jesus, o plano de Deus para redimir o homem e conciliar o homem com ele outra vez. Então a nossa leitura ela deve ser nesse sentido, é olharmos para o texto bíblico e enxergarmos Cristo, enxergarmos Jesus, porque toda a Bíblia vai apontar para Jesus. A Bíblia não aponta para mim, não aponta para você, ela aponta para Cristo. E o que Cristo fez tem um resultado, como consequência da ação de Cristo é a nossa redenção, né? É a ação de Deus que fez com que nós fôssemos reconciliados com Ele. Então o terceiro ponto que a gente trouxe como ferramenta para entender a Bíblia Sagrada é a harmonia. A gente vai perceber que na Bíblia há vários conflitos, né? Pedro com Paulo, principalmente, né? Então Pedro é mais querendo que a lei fosse cumprida, Paulo dizendo, não é a lei, o sacrifício de Cristo é suficiente. Então existe essa desarmonia entre os dois que mais lá na frente ela se resolve. Então no tema central da Bíblia, que é a redenção do homem, né, mediante a fé em Cristo Jesus, né, depois de a gente enxergar Cristo de Gênesis até Apocalipse, nesse tema central não existe conflito, não existe desarmonia. Né? Então a gente precisa entender que essa harmonia entre o tema central da Bíblia, ela existe, a gente precisa encontrar essa harmonia. Por vezes, nós vamos encontrar alguns versículos que parecem conflitar um com o outro. E, na verdade, a gente precisa entender o que eles querem dizer, buscar qual é o sentido deles, né? Porque conflito quem causa somos nós, né? Quando queremos inserir no texto aquilo que o texto não diz, né?
Então a gente precisa entender o que a Bíblia está nos explicando, está querendo nos dizer no que tange ao tema central, né? Que é a salvação do homem mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nesse quesito, ela é harmônica, né? Então, os indivíduos, os personagens da Bíblia, em vários contextos, por vezes, por diversas vezes, eles irão conflitar entre eles, entre pensamentos. Mas no que tange a salvação, a redenção do homem, não há conflito. Um versículo não vai contrapor outro, um livro não vai contrapor outro, de forma alguma. Existe essa harmonia, e essa harmonia é a harmonia que a gente deve buscar. E o quarto ponto é a leitura objetiva das Escrituras. Senão, cada um de nós estamos inseridos num contexto social, né? Num contexto cognitivo, no caso aí da faculdade, ou das escolas, para quem dá aula, para quem estuda, a nossa vizinhança, a gente está até na nossa comunidade cristã, no nosso trabalho, então são diversos contextos culturais que estamos inseridos e que esses contextos nos agrega valores, uns nós aproveitamos, outros não, mas a partir de então a gente passa a ter uma maneira de olhar o mundo, uma cosmovisão, uma percepção de como acontece e de como nós iremos nos comportar em função dessa cosmovisão. Então, quando a gente vai para o texto bíblico, é muito tentador nós querermos encontrar no texto aquilo que nós entendemos por visão de mundo. É muito tentador nós querermos que o texto fale aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que queremos ouvir, aquilo que comunga com os nossos pensamentos. Então isso acaba não sendo uma leitura objetiva, passa a ser uma leitura subjetiva. E a Bíblia Sagrada não está sujeita à opinião de homem, né? Ela só tem um sentido que o Espírito Santo deu a ela, inspirando homens quando a escreveram. Então, a leitura deve ser objetiva, jamais subjetiva. A Bíblia é sujeita ao Espírito Santo. Por isso você ora e pede a Deus que lhe dê entendimento acerca do texto bíblico. Você não vai inserir no texto aquilo que ele não diz apenas por querer que ele comungue, que ele congrue com o que você pensa. E por fim, agora a gente vai para a nossa última ferramenta, que é a chamada leitura diacrônica da Bíblia, né? É aquela leitura que a gente precisa entender o contexto histórico, né? Existe uma cronologia histórica, existe uma historicidade da qual nós devemos levar em consideração, é muito importante, né? Se nós queremos entender a Bíblia, a gente precisa estudar história, precisa estudar filosofia, isso vai ajudar muito na compreensão das Escrituras. Mas o que é a leitura diacrônica? É nós levarmos em consideração todo esse contexto histórico, né? Os personagens daquela época, como se comportavam naquela época, qual era o contexto de cada um deles, porque é muito comum nós cometermos erros quando lermos a Bíblia e querermos trazer a aplicação imediatamente, né? Como se nós estivéssemos inseridos naquela época. Isso é cometer um erro muito grave, chamado de anacronismo, né? Você interpretar um texto fora de época, você se inserir em um momento da história no qual esse momento você não existia. Então a gente precisa ter essa percepção, por isso a importância de estudar a história, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui muito interessante, que serve, depois de nós fizermos essa interpretação, trazer uma aplicação para os nossos dias, que é o exemplo de Jefté, que está lá em Juízes, no capítulo 11, né, que fala do voto de Jefté na época em que Israel não tinha rei, né? Então, Jefté era um juiz e aí ele fez um voto com Deus. Resumir a história, que ele fez um voto com Deus que se ele fosse para a batalha, quando ele fosse e vencesse, ao voltar, ele ia sacrificar para Deus o que saísse da casa dele. Então ele vai para a batalha, vence a batalha e quem sai quando ele retorna da casa dele é a filha dele. Então ele se lamenta, né, fica muito entristecido, né? Então ele cumpre o voto
e acaba sacrificando a filha. Por que ele fez isso? Por vezes eu tive essa interpretação errada por não entender o contexto histórico, né, no qual se passava aquela narrativa. Então, eu entendia que, poxa, um voto com Deus é muito sério, então ele precisa ser cumprido. Tá? E como que eu vou dizer aqui, não quer dizer que voto com Deus não seja sério, muito pelo contrário. O que eu quero trazer para vocês aqui, para ficar claro, é que Jefté estava inserido no meio de um povo que tinha essa prática de sacrifícios humanos. Era um ritual. Eu não vou chamar de cultura, porque sacrificar a vida humana em qualquer contexto da história não é cultura. Então era um ritual, uma forma de barganhar, de fazer chantagem com Deus, no qual eles cultuavam. Então faziam um sacrifício humano e em troca desse sacrifício humano eles acreditavam que os deuses dele lá iam atender a necessidade deles. Então era muito comum naquela época em povos que não era o povo escolhido, o povo de Israel. Então o Jefté inserido naquele meio fez esse voto, e ele acabou cumprindo. E ao cumprir esse voto, ele esqueceu completamente, se perdeu, porque se nós voltarmos lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, vamos perceber que Deus categoricamente afirma que o sacrifício humano é abominável aos olhos dele, diante dele, é abominável, ele abomina. Então por que Jefté cumpriu o voto? Ele podia ter deixado de cumprir? Sim, ele poderia ter deixado de cumprir, porque era um voto de tolo, um voto que era completamente oposto, contrapunha aquilo que Deus havia estabelecido como lei, como regra, e ele ainda assim cumpriu. Então, às vezes a gente, ao ler esse texto, faz a seguinte leitura: poxa, o voto com Deus é sério. E sim, o voto com Deus é sério, mas um voto não bíblico, um voto que contraria completamente o mandamento de Deus, a ordem de Deus deve ser cumprido? Não, Jefté fez um voto porque ele estava envolvido naquele meio pagão. Né? Agora imagina trazendo uma aplicação para os nossos dias. Quantas vezes nós tomamos atitudes por estarmos envolvidos em um meio que não é cristão, né? Em um meio que nos dá conselhos, em um meio carregado de comportamentos anticristão. E aí nós acabamos nos municiando com aquilo e acabamos adotando aquele comportamento para nós. E quando vamos para o texto bíblico, a gente quer inserir esse tipo e fazer valer que o que pensamos é verdade. E aí a gente acaba inserindo no texto aquilo que ele não diz, né? Querendo que ele diga só porque nós nos comportamos daquela maneira. Então essa é uma forma de nós entendermos a Bíblia, essa leitura diacrônica, levando em conta a temporalidade dos eventos, a historicidade, né? A diacronia. Então, outro exemplo que eu posso dar é quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, nós pegarmos e nos incluirmos no lugar de Abraão. A gente tira Abraão e coloca como se Deus estivesse falando para mim e para você, mas Deus falou para Abraão. Qual é o nosso entendimento daquele texto ali? Ali Deus está iniciando a escolha de um povo para cumprir o plano da redenção. E ali Deus faz um pacto com Abraão. Então esse deve ser o nosso entendimento, porque se nós fizermos isso é muito perigoso, que aí nós vamos nos colocar num tempo no qual nós não existíamos, né? E vamos cometer aquele erro já dito antes, que é o anacronismo, né? Então é fora de época e acaba tendendo a interpretar o texto de forma errada. Então a gente precisa ter esse entendimento, estudar a história, estudar a filosofia, entender como os povos viviam naquela época, qual era a cultura deles, o comportamento deles, e a partir daí fazer a leitura do texto bíblico naquele momento. E então a gente vai conseguir fazer uma aplicação. Nós vamos conseguir trazer uma aplicação para os nossos dias. O que o povo de antigamente tem em comum com nós, com o povo contemporâneo, né? Os povos que viviam naquela época com os povos que vivem hoje? Ambos estavam e hoje estão na condição de caídos, completamente depravados por causa do pecado. Então Deus inicia o plano da redenção. Então o que nós temos em comum com os povos de antigamente, da antiguidade? É essa condição
de pecador, de depravado. E que Cristo, quando Deus inicia o plano da salvação, que promete Cristo, para que Cristo cumprisse a lei, então fosse morto na cruz e com ele morremos, e ao ressuscitar com ele ressuscitamos. Então, é essa a relação que nós devemos fazer quando formos comparar povos. Se formos estudar os personagens, a gente precisa entender o contexto que eles viviam, os povos que estavam próximo deles ali e para quem Deus falava. Outra passagem que a gente pode trazer é Josué. Deus fala para Josué, não falou para mim, não falou para você, mas por que Deus falou aquilo para Josué naquele contexto? O que a gente pode aprender dali e aplicar em nossas vidas? Porque a gente precisa fazer essa diferença, senão a gente comete anacronismo, gerando expectativas em nós mesmos que não são bíblicas, são apenas expectativas que massageiam o nosso ego, e aí a gente sai numa expectativa muito boa, mas no dia seguinte tudo dá errado, tudo parece não fazer sentido. Então, isso acontece muito porque nós fazemos uma interpretação anacrônica da Bíblia. Nós olhamos o texto bíblico, que é um texto inspirado, nós cremos pela fé, que é um livro inerrante, infalível, é a palavra de Deus, mas a gente precisa entender a palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus, nós precisamos estudar. Deus escolheu aí três idiomas para escrever a Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, essa leitura diacrônica, ela perpassa pelo estudo desses idiomas também, para a gente poder entender. Porque se Deus escolher um idioma, eu não posso desprezar o idioma que Deus escolheu para que a Bíblia fosse escrita, para revelar aquilo que Ele queria que soubéssemos acerca dele. E Deus também nos deixou 66 livros. Então o livro passa a ideia de quê? De estudar, de leitura, de dedicação. Então a leitura diacrônica vai perpassar por tudo isso. Tudo isso. Só em estudar os idiomas originais que o texto bíblico foi escrito já irá nos trazer muitas informações que vão fazer sentido, muito sentido, para a forma como nós vivemos hoje. Como disse, o que os povos da antiguidade tinham em comum conosco? A situação de pecador, de praticarmos o mal, praticarmos a maldade, andarmos aí pecando. Então a situação é a mesma e o plano de Deus é o mesmo para eles e para nós. Então essa leitura diacrônica ela é muito importante, eu considero muito importante. Aí colocaria até numa ordem, aí, se fosse colocar na ordem de prioridade, de ferramentas mais importantes, a oração, a leitura cristocêntrica e essa leitura diacrônica. Então eu espero que essas 5 ferramentas tenham colaborado aí de forma significativa para que você possa, na verdade, entender o texto bíblico e que suas leituras da Bíblia deixem de ser leituras fadigadas, fadonhas, aquela leitura que logo dá sono, você começa a pescar porque não está entendendo o texto bíblico e aí fica cansado. Então, há muitas outras ferramentas, mas essas 5 ferramentas eu acredito que vai te ajudar a fazer uma boa leitura do texto bíblico. Beleza? Então, se você aí gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Se você quiser deixar a sua crítica para que nós possamos aqui crescer no canal, toda crítica ela é bem-vinda. E agora a gente vai dar continuidade àquela série que nós iniciamos falando acerca de cada livro da Bíblia, o que cada livro da Bíblia quer expressar, qual a temática, digamos, a subtemática de cada livro da Bíblia. Porque o tema central da Bíblia é a redenção do homem, E a Bíblia, ela fala acerca de Jesus, não de mim e nem de você. Ela não é sobre mim, não é sobre você, ela é sobre Jesus. Então, e o que ele fez ali para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então a gente vai continuar ali, a gente já fez Gênesis, vai fazer agora a partir de Êxodo e assim por diante, tá certo? Então, mais uma vez, aí, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem na paz de Cristo aí e até o próximo vídeo.